Pessoal, aqui na questão 8, né, um ponto material está em movimento uniforme variado, né, e com aceleração escalar igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Sua velocidade escalar varia no tempo, segundo os dados da tabela ao lado. Então, no tempo 0 segundo, a velocidade é 6 metros, no tempo 1 segundo, a velocidade é 4 metros por segundo, e assim vai indo, né? O movimento é movimento uniforme variado, conforme o problema nos fala. E ele pede assim, ó, determine a velocidade escalar inicial do movimento. Então não precisa de nenhuma equação aqui para perceber que a velocidade inicial do movimento é 6 metros por segundo. Em que intervalo de tempo o movimento é acelerado e em que intervalo de tempo ele é retardado? Lembrando, né, o que é um movimento acelerado e o que é um movimento retardado. No movimento acelerado, a minha velocidade escalar ela vai aumentando, seu módulo vai aumentando com o tempo. E aqui o que está ocorrendo? No intervalo de 0 a 3 segundos, o módulo da velocidade está diminuindo, né? Eu tenho uma velocidade inicial de 6 metros por segundo, depois parto para 4 metros por segundo, por 2 metros por segundo, até chegar em 0. E isso foi no intervalo de quanto tempo? De 0 a 3 segundos. Ou seja, nesse intervalo de tempo, o meu movimento é retardado, porque o módulo da minha velocidade escalar foi diminuindo ao longo do tempo, né? Desse intervalo de tempo, de 0 a 3 segundos. Se observarmos agora, no intervalo de tempo de 3 a 5 segundos, a velocidade escalar em módulo, né? Em módulo ela está aumentando. E, portanto, então, quando no movimento variado, a valor absoluto ou o módulo da velocidade escalar vai aumentando no decorrer do tempo, eu tenho um movimento acelerado, certo? Então, no intervalo de tempo de 3 a 5 segundos, a velocidade, apesar de eu ter um sinal negativo na frente, mas o módulo é o que? É o valor absoluto ou o valor total, sempre vai ser positivo, a velocidade está aumentando, né? Perceba, saiu de 0, foi para 2 e foi para 4, foi aumentando. Logo, o movimento acelerado. Ainda para reforçar um pouco, né? Com relação ao que a gente já viu sobre o movimento acelerado e retardado, sempre que eu tiver uma velocidade positiva e uma aceleração negativa, eu vou ter um movimento retardado. Se eu tiver uma velocidade positiva e uma aceleração positiva também, ou seja, o mesmo sinal, eu tenho um movimento acelerado. Se eu tenho uma velocidade negativa e uma aceleração também negativa, ambas têm o mesmo sinal, novamente será um movimento acelerado. E agora, se eu tenho uma velocidade negativa, mas uma aceleração positiva, eles têm sinais contrários, então será um movimento retardado. Simplificando, sempre que velocidade e aceleração apresentarem o mesmo sinal, eu tenho um movimento acelerado. Sempre que velocidade e aceleração apresentarem sinais diferentes, terei um movimento retardado. E a questão C, em que intervalo de tempo o movimento é progressivo e em que intervalo de tempo ele é retrógrado? Bom, relembrando movimento progressivo e movimento retrógrado. Quando eu tenho velocidade escalar positiva, quando a minha velocidade é maior que zero, ou seja, ela é positiva, o meu movimento é progressivo. Quando a minha velocidade escalar é negativa, ou seja, mudou de sentido, tem um sinal negativo aqui na frente, significa que ele é um movimento retrógrado.